no ano em que o escotismo gaúcho comemora 100 anos, a Câmara de Vereadores de Flores da Cunha presta homenagem à entidade florense que cultiva e desenvolve o movimento educacional e voluntário de nossos jovens por meio de um trabalho em equipe que incentiva e preserva a vida e a natureza humana. Em homenagem à passagem de seus 30 anos, baseados no respeito, dedicação e compromisso com a comunidade, a Câmara de Vereadores presta um agradecimento ao grupo de escoteiros Alberto Mattioni. O escotismo foi fundado em 1907 na Inglaterra por Lord Robert Baden-Powell. Este homem, por sua vez, defendia o desenvolvimento do jovem por meio de um sistema de valores que prioriza a honra através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, fazendo com que o jovem assuma seu próprio crescimento, tornando-se um exemplo de lealdade, respeito e disciplina. O escotismo também é um movimento mundial, educacional, voluntariado, apartidário e sem fins lucrativos. O espírito do escotismo foi trazido ao Brasil graças ao suboficial da Marinha, Amélio Azevedo Marques, quando de passagem pelo país britânico se sentiu entusiasmado com as vantagens do método de educação complementar de Lord Baden-Powell, ingressando seu filho em um grupo de escoteiros da Inglaterra. Hoje, seu primogênito Aurélio Azevedo Marques é uma lenda no escotismo no Brasil, ao se tornar o primeiro escoteiro brasileiro. Com o passar do tempo, o movimento escotista foi introduzido no Brasil, através da Marinha Brasileira. O escotismo foi trazido ao Rio Grande do Sul alguns anos depois, em 1913, e este ano comemora-se o centenário deste trabalho glorioso que ajudou a alicerçar a educação de muitos jovens. Em Flores da Cunha, o movimento escotista chegou há algum tempo, por volta da década de 60, graças à dedicação, disciplina e espontaneidade de um grande homem. No início da década de 20, na cidade de Juí, nasce Alberto, primeiro dos dois filhos do casal Hermegildo e Estelina Bertei Mattioni. Alguns anos depois, a família Mattioni mudou-se para Caxias do Sul, ingressando seu filho mais velho, com 8 anos na época, no grupo de escoteiros do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Anos mais tarde, em 1937, o Exército estava convocando jovens e reservistas para serem voluntários devido à revolta chefiada pelo general Flores da Cunha. Foi então que Alberto, com 17 anos, ingressou e serviu o exército durante 8 anos, chegando a segundo sargento. Após um período, Alberto Mattioni casou-se e se desligou do quartel, quando na oportunidade foi trabalhar como enólogo em uma estação experimental localizada em Flores da Cunha. Alberto morou na casa da estação com sua esposa, Santina Ganser Mattioni, e mais 5 filhos, Maria, Roberto, Rosa, Cília e Gilberto. Mas com o tempo, os serviços laboratoriais foram transferidos para a sede em Bento Gonçalves e a estação de Flores da Cunha foi fechada. Naquele período, o local que abrigava a estação experimental foi transferido de propriedade federal para o poder do Estado. No entanto, o ex-militar continuou morando e trabalhando no local como capataz. Dona Maria Mattioni Curra, filha mais velha do ex-militar, conta que seu pai, por ter sido criado em um regime militar, sempre foi uma pessoa muito ativa e gostava muito da juventude. A experiência de ter sido escoteiro e logo após soldado foi um dos motivos que, na época, em parceria com o Lions Club, surgiu a ideia de criar o primeiro grupo de escoteiros em Flores da Cunha. Conforme dados, em 11 de maio de 1965, surge o Grupo de Escoteiros 107, nome dado conforme o número de registro de cadastro da União dos Escoteiros do Brasil. Este grupo, por sua vez, era formado pelo chefe Alberto Mattioni e mais 12 integrantes. A sede do 107 se localizava na antiga estação experimental, que na época foi doada ao grupo pelo governo, graças a uma reivindicação de Alberto
Alberto Mattioni. Este local, hoje, pertence ao Camping Alberto Mattioni. Após algum tempo, o chefe dos escoteiros precisou deixar os trabalhos do grupo devido a um infarto que complicou a sua saúde. Como não havia ninguém preparado para trabalhar o escotismo em Flores da Cunha, além do ex-militar, o grupo 107 precisou ser fechado, deixando por muitos anos o município sem atividades escoteiras. Em 27 de dezembro de 1982, Alberto Mattioni veio a falecer prematuramente, aos 62 anos, vítima de um agravamento no quadro clínico, decorrente de um acidente que sofreu, contendo um incêndio em uma das dependências do camping. Mas a perca de um cidadão tão especial ao município fez brotar uma semente de esperança em 4 jovens florenses na época. Em 1983, os jovens Alexandre Todeschini, Jácer Augusto dos Reis, Vitor Beazutti e Fabiano Curra, neto de Alberto Mattioni, começaram a se deslocar a Caxias do Sul durante todos os sábados para praticar o escotismo no grupo de escoteiros Caxias. Dona Maria, mãe de Fabiano, conta que quando os pais não podiam levá-los a Caxias, os meninos, que tinham entre 10 e 14 anos, iam de ônibus e desembarcavam próximo ao corpo de bombeiros e partiam a pé até a sede do grupo, que se localizava no aeroporto de Caxias do Sul. Fabiano conta que um dia os meninos partiram de Flores da Cunha a pé até o aeroporto, que dá cerca de 20 quilômetros de distância. Cansados de se deslocar até o município vizinho, esses jovens, com o apoio de seus pais, decidiram abrir um grupo de escoteiros em Flores da Cunha. No início, a caminhada em busca de apoio para a possível existência do grupo foi difícil. Dona Maria conta que os membros do grupo visitavam as escolas em busca de integrantes e se lembra com carinho do apoio dado pelo então prefeito Ângelo Araldi e a Secretaria de Turismo da época para a abertura do grupo. A entidade só ganhou forma graças ao esforço dos pais e da participação especial do Grupo de Escoteiros Caxias, representado na época pelo senhor Jaime Camassola. No dia 14 de junho de 1983, deu-se início ao Grupo de Escoteiros 79, número de registro, para depois receber o nome do Grupo de Escoteiros Alberto Mattioni, em homenagem ao ex-militar. O primeiro presidente do Grupo de Escoteiros Alberto Mattioni foi Juarte José Todeschini. No início de suas atividades, o Grupo de Escoteiros reunia-se em uma das casinhas do Parque da Vindima Eloy Kunz. Depois de algum tempo, o grupo foi transferido para o restaurante panorâmico do parque, mas somente em meados do ano 2000, o então prefeito Heleno Liboni cedeu através de um contrato de comodato com a prefeitura o local para a construção da sede. Naquele momento, o grupo de escoteiros Alberto Mattioni, com o apoio dos pais, voluntários e poder público, construíram a sede, que existe até hoje. Em 2003, o grupo de escoteiros Alberto Mattioni, como qualquer outra entidade, conseguiu seu registro de CNPJ. Desta maneira, a entidade pôde receber subsídios do poder público para suas ações. Mas nos anos seguintes, o grupo passou por várias dificuldades, tanto financeiras como de participação de membros e voluntários para a continuidade da entidade. Em 2006, sentindo as dificuldades de manter a entidade, o então presidente Hélio Dalbó procurou o membro Éder Branchini, que na época estava inativo do grupo, para falar da real situação da entidade. Hélio conta que na época procurou Éder porque estava pensando em fechar o grupo e, tendo boas referências dele, procurou buscar informações e ajuda, pois a situação financeira e a quantidade de membros inativos eram grandes. Na época, Éder Branchini, vendo a real situação do grupo, propôs a Hélio Dalbó e Gilberto Spech que convocassem uma assembleia com os membros do grupo para falar das reais dificuldades e do possível fechamento da entidade e fazer com que os pais participassem mais. Neste dia em diante, os membros começaram a reintegrar o grupo. Algum tempo após, o chefe, Gilberto Spech, foi transferido para trabalhar em Campestre da Serra. Na oportunidade, ele passou seu cargo para Éder Branchini, que
já vinha participando da reorganização do grupo. Éder, apesar dos compromissos, decidiu voltar à entidade. O chefe Branca, como é conhecido, conta que na época buscou ajuda e informações de antigos colegas e pais para recomeçar os trabalhos. Muitas dificuldades foram enfrentadas pelos integrantes, que estavam dispostos a manter o grupo. Na época, muitos dos registros de membros da entidade precisaram ser refeitos, pois estavam desatualizados. Além disso, a entidade precisou buscar novos integrantes para fazer parte dos coordenadores. A grande dificuldade até hoje é encontrar pessoas voluntárias que se disponibilizem para serem chefes dos grupos. Além de fazer trabalhos voluntários, os integrantes precisam se qualificar constantemente. Na época da crise, muitos dos pioneiros, escoteiros que já estão no auge de sua formação, precisaram auxiliar nos trabalhos de chefias. Naquele período, os escoteiros que estavam no ramo pioneiro foram muito importantes para a continuidade do grupo Alberto Mattioni. Os jovens Johnny Pauletti, Douglas Fontana e Fabrício Donazolo, que estavam no ramo pioneiro, cediam boa parte de seu tempo para se dedicarem ao ramo de chefia e assim dar continuidade aos trabalhos do escotismo. A formação e qualificação das chefias e a participação ativa dos pais foi o ponto-chave da reestruturação do grupo de escoteiros Alberto Mattioni. A maior dificuldade até hoje é de conseguir qualificar adultos conforme normas da União de Escoteiros do Brasil, para serem chefes e principalmente para trabalhar e dedicar parte de seu tempo ao trabalho voluntário. Por mais que muitos dos atuais chefes tenham sido escoteiros, é preciso ter habilidade para ensinar. Desde 2007, o grupo veio sentindo uma enorme melhoria nas ações conforme as chefias vinham se aperfeiçoando e trazendo para seus grupos novas propostas de trabalho. Conforme a demanda aumentava e o perfil dos jovens se modificando constantemente, crescia também a procura dos pais e principalmente de seus filhos por uma nova forma de complementar sua educação. Com uma arrecadação razoável se comparada aos anos anteriores, o grupo sentiu a necessidade de qualificar ainda mais suas chefias. Vendo que muitos de seus membros não tinham condições de pagar pelos cursos, em 2008, o grupo de escoteiros Alberto Mattioni começou a investir na qualificação de seus chefes. Atualmente no grupo, os chefes Johnny Pauletti e Éder Branchini são os únicos florenses a concluir o nível avançado, nível máximo que um chefe de escoteiros pode ter em seu determinado ramo. Mas para tudo isso é preciso tempo e dedicação dos voluntários. Para concluir este curso, Johnny e Éder precisaram ficar 8 dias em Porto Alegre, sem falar nas exigências como a confecção de um manual que passará por avaliações para, por fim, poder receber a certificação. Além disso, os dois precisam participar constantemente de reuniões e horas de dedicação e estudo nos processos de melhorias de todas as atividades escoteiras. O movimento escoteiro é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda mais que o perfil dos jovens e as necessidades físicas, psíquicas e morais estão mudando constantemente. Os chefes que comandam o grupo precisam ter muita responsabilidade, pois trabalham com crianças e adolescentes, meninos e meninas que mudam seus aspectos físicos cada vez mais cedo, sem falar no sexo, drogas e bebidas alcoólicas que cercam essa idade. Importante informar que todas as atividades do grupo de escoteiros Alberto Mattioni são coordenados pelo 28º Distrito Escoteiro, pelo qual fazem parte as cidades de Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Veranópolis, Guaporé, Garibaldi, Farroupilha e Serafina Corrêa. Este distrito, por sua vez, é comandado pela sede nacional da União de Escoteiros do Brasil, que se localiza em Curitiba. Todas as atividades executadas pelo grupo são coordenadas pelo 28º Distrito. Atualmente, o grupo de escoteiros Alberto Mattioni conta com cerca de 105 membros ativos cadastrados, que pagam uma taxa anual de R$ 90, que é direcionada para
para a União dos Escoteiros do Brasil para a confecção das carteirinhas e do seguro de cada componente do grupo. Para manter a entidade, é cobrada a taxa mensal de aproximadamente R$20. Possui também uma comissão de paz que trabalha na organização de festas e eventos para angariar fundos para a continuação do grupo, além dos benefícios anuais repassados pelo poder público. A entidade possui uma comissão administrativa, formada pela Assembleia de Paz, órgão máximo que rege a entidade, representada atualmente por Chico Lavorati. Há também o cargo que exerce funções administrativas, atualmente representadas pelo presidente Luciano Zin. O grupo possui um diretor técnico, responsável por toda a parte de chefias e a execução de atividades, ocupado hoje por Éder Branchini. Estes membros mencionados são responsáveis pelo funcionamento da entidade em um todo. Porém, nada seria possível sem o apoio dos pais dos alunos do grupo, que auxiliam nas atividades em geral, o apoio da Comissão de Ética e Comissão Financeira e principalmente da contribuição, trabalho e dedicação da senhora Fátima Seco, secretária da entidade, que não mede esforços para o bom desempenho do grupo de pais dos escoteiros Alberto Mattioni. O trabalho de todos os membros da entidade, sejam eles presidentes, pais e comissões, são totalmente voluntários, não recebendo nenhuma remuneração pelas ações realizadas. A alma do grupo de escoteiros Alberto Mattioni são os pais dos integrantes. Para a entidade, são eles que devem dar o exemplo, incentivando, participando e preparando seus filhos para os obstáculos da vida. O grupo de escoteiros Alberto Mattioni é dividido em 4 ramos. O ramo Lobinho, atualmente com 38 crianças de 7 a 11 anos, é coordenado pelo chefe Matheus Detoni, com a ajuda de Rafaela Panegás, Cláudia Mascarenhas, Itacir Rec e Camila Pauletti. Este grupo tem o objetivo de instigar nas crianças o senso da criatividade e o amadurecimento pessoal. O ramo escoteiro, atualmente com 37 jovens de 11 a 15 anos, é coordenado pelo chefe Éder Branchini, com a ajuda de Juliano Liboni e Douglas Gonçalves. Este grupo tem o objetivo de ensinar a esses jovens o espírito de aventura, o trabalho em equipe e o amadurecimento pessoal. O ramo sênior, atualmente com 8 adolescentes de 15 a 17 anos, é coordenado pelo chefe Johnny Pauletti, com a ajuda de Rafael Toscan, Mônica Detoni e Jefferson Pereira. Este grupo tem o objetivo de ensinar aos adolescentes o senso de responsabilidade, comprometimento e dedicação. Já o ramo pioneiro, atualmente possui 3 jovens adultos de 18 a 21 anos, que é coordenado pelo chefe Alberto Zin, com a ajuda de Douglas Fontana, Fabrício Donazoli e Marco Aurélio Paviani. Este grupo tem por objetivo ensinar o jovem a servir à sociedade. A entidade possui também 9 dirigentes e 15 escotistas. Esses, por sua vez, são pessoas que já passaram por todos os ramos e que atualmente auxiliam o grupo em alguma função. Todos esses ramos são regidos pela promessa e a lei escoteira. A promessa escoteira sintetiza o embasamento moral do movimento escoteiro. No momento da promessa, os membros do movimento comprometem-se voluntariamente a conduzirem-se de acordo com a orientação moral do movimento, reconhecendo a existência de deveres que devem ser cumpridos. Os elementos da promessa escoteira estão contidos nos princípios do movimento escoteiro. Já a lei escoteira preserva a honra, a integridade, a lealdade, a amizade, a cortesia, o respeito, a proteção da natureza, a responsabilidade, a disciplina, a coragem, o ânimo, o bom senso, o respeito e a autoconfiança. Quando Lord Baden-Powell idealizou a lei escoteira, decidiu não estabelecer leis proibitivas, mas conceitos para a formação de pessoas boas, para que, desta forma, o jovem escoteiro tivesse onde se espelhar e pudesse se orientar. Os escoteiros também são
são regidos pelos 10 artigos da lei escoteira, que são inerentes à moral, o caráter e o comprometimento com a humanidade. A missão do escotismo é contribuir para a educação do jovem, fundamentado em um sistema de valores que ajuda a construir um mundo melhor, aonde se valorize a realização individual e a participação construtiva em sociedade. As atividades são um elemento essencial para atrair os jovens ao movimento escoteiro. Para tal, é necessário que se atenha os anseios, as características e necessidades de cada faixa etária. As atividades são definidas e programadas com a participação dos jovens de acordo com cada ramo, assegurando seu interesse e seu envolvimento. Essas atividades escoteiras compreendem jogos, capacitação em técnicas úteis, estimuladas por um sistema de distintivos, que é recebido em cada etapa conquistada, além da vida ao ar livre, a interação com a comunidade, a mística escoteira e o ambiente fraterno. Para todas essas ações, o papel do chefe escoteiro é primordial, pois é ele que deve acompanhar o desenvolvimento de cada jovem individualmente, a fim de identificar suas qualidades e deficiências, para melhor orientá-lo e criar oportunidades para que ele se supere. Portanto, o chefe deve considerar a realidade e o ponto de vista de cada jovem, identificar as potencialidades de cada um e dar o exemplo. O método escoteiro foi desenvolvido para estimular o desenvolvimento do jovem para além dos anos de escotismo. Isso significa que funciona para todos os jovens, mesmo que ele tenha 80 anos. Ou seja, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Essa foi a mostra de uma história muito bem estruturada, a qual recebe a homenagem da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha pelo brilhante trabalho exercido durante esses 30 anos. A Câmara agradece imensamente a dedicação, o amor e os trabalhos prestados por todos os chefes, pais e voluntários que contribuíram a favor da vida e da dignidade humana de nossos jovens. Ao grupo de escoteiros Alberto Mattioni, nosso muito obrigado. Grupo de escoteiros Alberto Mattioni, mais escoteiros, melhores cidadãos.